Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou Gisele Vitória e nós estamos dando sequência à programação de lives do Grupo Oncoclínicas, voltadas para esclarecer dúvidas dos pacientes oncológicos e do público geral durante a pandemia da Covid-19. Nós vamos hoje conversar com o Dr. Jean Pereira e o Dr. Igor Lemos Duarte, que são oncologistas clínicos em João Pessoa, na Paraíba, na unidade da Oncoclínicas na Paraíba. Boa tarde, doutor Igor, doutor Jean, tudo bem? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, querida. Estamos à disposição aí para qualquer coisa, a gente poder bater um papo bem explicativo, né? Uma fase que a gente está passando, tentar ser o mais explicativo, tentar trazer uma mensagem positiva ao final. Sim. Eu queria começar essa conversa nossa perguntando sobre o cenário aí em João Pessoa, ou enfim, nós temos hoje no Brasil um quadro de 22,7 mil infectados, e o Brasil já contabiliza 1.271 mortos. E eu gostaria de entender como vocês estão conduzindo a rotina, aí no caso com os pacientes oncológicos que precisam seguir seus tratamentos, e que vocês dessem um panorama do cenário na Paraíba. Doutor Jean, se eu poderia começar? Sim, querida, vamos começar. Bom, a Paraíba a gente tem, como é um estado pequeno, né, eu sempre até digo para os meus pacientes, a gente teve um pouco a oportunidade de aprender com os erros e acertos dos países e dos estados, né? A Paraíba teve um pouco mais de 100 casos, né, confirmados, e 11 óbitos até a notícia mais recente. Mas isso naturalmente tem um delay, né, uma espera grande em relação aos resultados, porque até pouco tempo atrás os exames não eram feitos na Paraíba, que é pouco tempo que começou a ser feito no nosso laboratório da universidade, tá? E os resultados estão saindo a conta-gotas. Exato, os resultados estão saindo a conta-gotas, tá? E a gente acaba tendo resultados de pacientes que já foram a óbito, tá? Com 7 a 10 dias às vezes. A gente tinha como 4 óbitos e de um dia para outro apareceram mais 7, mas não foram óbitos realizados ou que aconteceu naquele dia. Foram óbitos que foram revistos, né, e de semanas atrás. Então, essa demora no estado tem sido, eu acho que até exagerada para se tomar um tipo de conduta. E, naturalmente, de uma forma nacional também, eu acho que o Brasil tem testado muito pouco, tá, pela sua condição econômica, já que são exames de custo alto, tá? E também pela sua dificuldade logística. Então, a gente tem a subnotificação não só nos casos que realmente são positivos, né? Para você ter uma ideia, tivemos pacientes nossos, a gente vai começar um pouco mais, mas que estiveram internados e que ficaram 7 dias para ter o resultado, que ao final de contas veio negativo. Então, o problema ele é logístico, ele é econômico, tá? E também, já falamos a respeito aqui entre os nossos colegas, a dificuldade também da realização do exame, que não é um exame fácil. As pessoas podem imaginar que é simplesmente falhar e coleta um exame simples, não, é uma coleta relativamente complicada, tem que ser tirada com material lá da nasofaringe, que é aqui atrás, né, depois de toda a nossa narina, um exame desconfortável. Tá? Então, além da própria atividade de realização do exame. Então, eu tenho certeza que existem mais casos do que esses poucos, um pouco mais de uma centena. Para você ter uma ideia, ontem, um colega amigo, inclusive nosso, foi solicitado aí num abrigo de idosos, tá? E simplesmente solicitou 10 transferências para o hospital, porque eram idosos que estavam com a sintomatologia muito sugestiva do Covid, né? Então, esses pacientes foram transferidos, deu até no nosso jornal local, tá? E quando é que a gente vai saber que esses pacientes foram, de fato, positivos para o Covid? Sei lá, daqui a uns 10 dias, saber quando o resultado ficar pronto. Então, a gente está
um momento com menos casos, obviamente, do que a cidade de São Paulo, onde os casos foram mais abrangentes, mas com certeza esses dados ainda estão subestimados. E o Estado está parado, praticamente parado, né, em relação ao nosso dia a dia aqui. A gente tem atendido pouco menos da metade dos pacientes que seriam normalmente atendidos e priorizando os pacientes que estão em tratamento oncológico. Então, a gente tem toda essa nossa situação hoje na Paraíba. Perfeito. Doutor Igor, como o senhor pode considerar complementar as informações do doutor Jean em relação ao cenário? Não, eu acho que é bem isso mesmo que o Jean já pontuou. Relativamente a outros estados da federação, a gente tem uma proporção de casos por 100 mil habitantes, né, que a gente termina homogeneizando as bases, relativamente menor. Isso eu acho por alguns fatores. O primeiro, nós temos um fluxo de voos internacionais relativamente baixo. João Pessoa não é uma cidade com tantos eventos assim, que tem um fluxo de pessoas tão grande. A gente não tem uma densidade demográfica tão grande também quanto outras cidades da federação. Mas, sem dúvida, existe uma notificação muito abaixo daquilo que, na realidade, nós temos de caso. Então, nós temos uma dificuldade grande de fazer testes. Os testes, por si só, também, como o Jean bem explicou, eles têm uma quantidade de falsos negativos relativamente elevada, tanto por questões intrínsecas da própria biologia viral, ou seja, questões particulares do vírus em si, quanto também por deficiência na coleta. Então, o retrato que a gente vê hoje, de em torno de uma centena de casos para em torno de 11, 13 mortes, isso naturalmente não é a realidade nossa. Em que pese estarmos numa situação menos desconfortável do que outros estados da federação. Mas a nossa realidade, sem dúvida, vai terminar ficando muito mais homogênea proporcionalmente aos outros estados à medida que o tempo for passando. No que diz respeito à assistência oncológica em si, é uma doença que, obviamente, o tratamento e o acompanhamento não pode parar, por razões óbvias. Não são condutas, de maneira geral, eletivas que podem esperar o término da pandemia para que a gente haja. Então, os pacientes com câncer, eles estão aí, a doença ela evolui, o tratamento é necessário de ser continuado, o tratamento ele precisa ser levado adiante. O que nós estamos fazendo, de uma maneira geral, é tomando todas as precauções necessárias para tornar essa assistência o mais segura possível e, na medida do possível, diminuir o fluxo de atendimento daqueles casos que não sejam tão urgentes ou que não sejam tão necessários de manter o acompanhamento médico. Então, não raro, pacientes que estão em acompanhamento já há algum tempo, acompanhamento mais rotineiro, consultas eletivas, exames de acompanhamento que não tenham sido solicitados por nenhuma queixa específica, mas são exames rotineiros. Esses casos a gente está tentando postergar, tentando jogar um pouco mais para frente, e isso naturalmente reduziu o nosso volume de atendimentos, o que num momento desse é algo esperado e desejável, né? Quanto menos circulação de pessoas nós tivermos nos ambientes oncológicos, principalmente, e a ideia realmente é tentar transformar nossa clínica, principalmente, num ambiente livre de Covid, tanto quanto possível. Até agora a gente tem conseguido isso. Perfeito. Aproveitando aqui sobre esse ponto que o senhor citou a respeito do paciente oncológico, nós temos aqui uma pergunta da Josefina Santos da Silva. Ela quer entender se todo paciente oncológico é considerado do grupo de risco, ou só aqueles que estão fazendo quimioterapia. Nós já falamos disso diversas vezes sobre esse assunto, mas eu acho que é importante a gente voltar aqui a Josefina. Doutor Igor, o senhor poderia dar continuidade à sua explicação? Essa questão dos grupos de risco, eu acho que é importante pontuar, até independente da oncologia. Isso é algo que tem se modificado e tem evoluído muito no decorrer dessas semanas, né? Então, é importante a gente entender que nós estamos compreendendo essa doença a cada dia que passa.
Inicialmente, veio como grupo de risco tão somente pacientes idosos ou com comorbidades importantes, hipertensos, diabéticos, cardiopatas, oncológicos, portadores de doença pulmonar. Naturalmente, esses pacientes eles têm um risco maior de desenvolver formas graves da doença e seus respectivos organismos têm menos reserva, de modo que um acometimento mais grave desses pacientes tende a deixá-los em situação clínica mais crítica. Isso é um ponto importante, relevante, isso não mudou. Mas é importante nós sabermos que, em teoria, o paciente jovem e saudável ele não está livre de ser acometido de formas mais graves da doença. Dito isto, é importante a gente entender que no paciente oncológico, a gente está colocando, quando falamos que pacientes com câncer são pacientes de maior risco, a gente está colocando todo mundo dentro do mesmo saco, coisa que não é para acontecer, tá? Isso não deve ser feito dessa forma. Existem vários cenários de pacientes que são acompanhados ou que são tratados dentro da oncologia e, naturalmente, de acordo com as situações, a gente consegue estimar que um paciente tem maior ou menor risco. Então, vou dar 2 exemplos aqui extremos. Aquela pessoa jovem que tratou um câncer de mama 2 anos atrás, fez quimioterapia 2 anos atrás, e hoje toma um determinado comprimido, um comprimido hormonal para tratamento hormonal, o tamoxifeno dela, essa paciente, se ela não tiver outras situações de saúde que ponham ela em maior risco, ela não é uma paciente de risco, tá? O risco dela é tanto maior quanto a população geral, certo? O fato dela ter tido câncer lá atrás e hoje está completamente recuperada, fazendo um tratamento quase que preventivo, entre aspas, que não mexe na imunidade dela, isso não traz maior risco. No outro extremo, a gente tem pacientes significativamente acometidos de câncer com a doença em atividade e que fazem uso, muitas vezes, de tratamento quimioterápico, que realmente tem uma implicação na redução da sua imunidade. Então, a quimioterapia que reduz a contagem de glóbulos brancos. Além disso, o fato dela estar com câncer em atividade faz com que o sistema imunológico dela atue de maneira menos efetiva. Então, muitas vezes é um paciente emagrecido, é um paciente que tem uma alimentação muito menos adequada do que deveria. Então, tudo isso faz com que haja uma situação de imunossupressão intrínseca à condição desse paciente. Então, é importante a gente entender que não dá para a gente colocar todos os pacientes oncológicos dentro de uma mesma classificação. É importante, quem havendo dúvidas, o paciente esclareça com o oncologista dele. De maneira geral, os pacientes que têm câncer em atividade, sim, eles são pacientes de maior risco para formas mais graves da doença, mas o simples fato de ter tratado câncer ou fazer algum tratamento que não seja um tratamento que reduz a imunidade do paciente, isso por si só não traz um acréscimo do risco, não. Obrigada. Doutor Jean, dentro dessa consideração que o doutor Igor já iniciou, tenho também uma pergunta que vai um pouco na mesma linha para identificação de grupo de risco, que é da Jaqueline Fernandes. Ela pergunta se existe alguma neoplasia, por exemplo, no aparelho respiratório, cujo risco em adquirir a Covid-19 é maior. Existe uma preocupação de segmentar esse grupo de risco para desenvolvimento da doença, da forma mais grave da doença, né? Nós estávamos falando até sobre isso um pouquinho antes, assim, que na verdade a doença está mostrando que esse grupo de risco ele é muito mais elástico do que imaginávamos, né? O que o senhor diria? Exato. Então, grupo de risco não quer dizer que você por ser jovem e por ser um atleta, você está isento da forma grave da doença. A gente tem visto isso de uma forma até exagerada na mídia de pessoas jovens que vêm a falecer, tá, devido à presença do coronavírus, tá, devido à Covid e sem nenhum tipo de comorbidade, ou seja, nenhuma doença que a leve a ter maior risco.
Tá? Quando você tem uma infecção, tá? A reação inflamatória que a infecção gera, ela pode ser naturalmente mais grave em pacientes mais velhos, e que tem uma reserva tanto do coração, quanto do pulmão, quanto dos órgãos principais, como rim e cérebro, mais complicada. Então, o paciente tem naturalmente uma capacidade de recuperação menor. Tá? Mas assim, o paciente que seja ele jovem, ele tem que ter todos os cuidados também. Tá? Ele tem que ter os cuidados com a higiene das mãos, usar o álcool gel, tá? E claro, tem que ter o cuidado de tentar não transmitir a doença para os seus queridos e mais velhos. Quanto à questão da neoplasia, não, na verdade, o paciente que tem um tumor de pulmão, teoricamente, o paciente que tem um tumor local, no próprio local que é mais afetado pela doença, que é o pulmão, óbvio que ele, por ter uma carga de reserva funcional do pulmão diminuída, naturalmente ele pode ter um risco de ter a doença mais grave, mas isso não aumenta nem diminui o seu risco maior de ter a doença. Ele vai ter, se ele for uma pessoa cuidadosa, ele vai ter um risco menor. Tá? Se ele tiver uma família que não está entendendo a necessidade de isolamento, ou ele for um paciente mais, como eu diria, menos disciplinado, ele vai ter isso. Tá? E eu acabei de ver, estava no jornal aqui, de um monte de gente aglomerada na Caixa Econômica à procura de benefícios. Então, as pessoas estão, muitas vezes, levando isso na brincadeira. Isso é típico do brasileiro. Né? Infelizmente, a gente, como um país indisciplinado, a gente acaba só realmente tendo medo do problema quando a realidade bate à nossa porta. Tá? Os pacientes que, de fato, têm um maior risco de desenvolvimento de uma doença que está em tratamento oncológico, tá? Não de comprimidos, em geral não de comprimidos, mas em quimioterapia, tá? Ou em tratamentos de corticoterapia, ou seja, que tomam corticoides devido ao câncer. Existem algumas doenças que são tratadas com corticoide, que também diminuem a capacidade imunológica do paciente. Esses pacientes são pacientes de risco, óbvio, muito mais alto. Tá? Penso aqui num paciente que, por exemplo, faz um tratamento para um linfoma ou para um mieloma, que são doenças que atingem o sistema hematológico, já são pacientes que são de alto risco para qualquer doença infecciosa e, naturalmente, os pacientes têm maior risco de desenvolver a Covid. Tá? O que a gente tem visto, tanto aqui quanto na Europa, é que, graças a Deus, os pacientes que já fazem tratamento oncológico, tá, eles já são bem orientados. Então, tenho visto meus pacientes diariamente aqui e dizendo, o mesmo cuidado que nós tivemos durante a tua quimioterapia, hoje, por exemplo, você está fazendo um tratamento de um comprimido hormonal, tá? O cuidado é o mesmo que você tinha durante a quimioterapia. Tá? Lava bem as mãos várias vezes ao dia, usa o álcool gel, tá? Orientado em casa, evita aglomerações com pessoas. Então a gente vai ter que mudar a nossa forma de ser aqui no Brasil. Isso eu tenho certeza que não vai ser uma coisa apenas nesse ano 2020, onde a crise está mais grave. Acho que a gente vai ter que mudar a nossa forma de viver mesmo. Nós vamos ter que ser um pouco mais como japoneses, que é mais, né, cuidado, baixar a cabeça, tá? E o contato íntimo vai ser... eu estava lendo que acho que um prefeito talvez seja de Nova York tenha dito, tá, ou um dos médicos lá do Ministério de Saúde deles, tá, que provavelmente a gente vai ter nosso hábito de dar as mãos para se abraçar, para cumprimentar. Entendeu? Porque isso, infelizmente, talvez seja uma primeira de várias pandemias que vão acontecer nas próximas décadas. Né? Por quê? Porque hoje nós somos faz parte de uma comunidade global. Não há mais como evitar a transmissão de qualquer doença, seja nascida na China, tá? Seja nascida na Europa. Então, isso é algo que a gente vai ter que, de fato, viver um mundo novo. A normalidade não acontecerá mais. Isso a gente vai ter que aprender a viver nesse novo mundo, tá? E que esperamos fazer desse novo mundo um mundo melhor, né? Obrigada.
Doutor Igor, uma das questões que sempre vem à pauta aqui é com relação ao deslocamento que os pacientes oncológicos precisam, aqueles que precisam realizar seus tratamentos nas clínicas, eles temem um pouco a questão desse deslocamento, né? O que poderia ser falado por vocês a respeito desse ponto, né? Assim, que medidas de segurança as clínicas estão tomando? Como que esse paciente pode ficar tranquilo com esse deslocamento, com esse tratamento, essa necessidade de se deslocar, já que existe essa questão do cuidado de ficar em casa, do distanciamento social exigido, né? Como que vocês estão lidando com isso aí? De maneira geral, o deslocamento feito de forma isolada, entre aspas, seja em carro próprio ou num carro com pouca gente, isso traz uma segurança muito maior. Então, a recomendação é tentar, na medida do possível, não fazer isso em transporte público, por ônibus, por metrô. Transporte intermunicipal, né, por transporte público é um problema mais sério. Na medida em que o paciente faça um deslocamento em um meio de condução próprio, um veículo próprio, um carro próprio, com ele e seu principal acompanhante, isso já é bastante minimizado, né? A ideia é tentar evitar que esse paciente se exponha a um contato com terceiros, principalmente desconhecidos, ao máximo possível. Esse deslocamento ele deve ser tão minimizado também quanto possível. Então, evitar, por exemplo, ir sair de casa para coletar um exame de laboratório. Então, se for possível que essa coleta de exame de laboratório seja feito em domicílio, é muito melhor. Exames de imagem, tentar otimizá-los também o máximo possível. Então, fazer exames de imagem que sejam rigorosamente necessários para aquele momento ou que venham a levar uma mudança de conduta, uma tomada de decisão. Então, é um momento que a gente precisa ser racional na orientação aos pacientes, que eles não façam deslocamentos dentro dos serviços de saúde que sejam desnecessários. Uma outra coisa, na medida do possível, evitar que eles sejam submetidos a consultas em pronto atendimento que sejam desnecessárias. Então, os pacientes eles precisam estar muito bem orientados, eles precisam ter muito acesso ao seu oncologista para que, de maneira remota, é óbvio que isso não é o ideal, mas em um cenário de crise como esse, a gente está longe de tomar condutas ideais. Então, em uma situação em que ele sinta um determinado sintoma, ele possa remotamente, por telefone ou, idealmente, por telemedicina, como foi aprovado agora em caráter emergencial, ser orientado ao que ele deva fazer e, efetivamente, só procurar um pronto-socorro, só procurar um hospital, se aquilo for rigorosamente necessário, absolutamente necessário e imprescindível. Da mesma forma, o deslocamento dele para a clínica de oncologia ou para o hospital oncológico em que ele passa o tratamento, isso deve ser feito também de maneira otimizada, também de maneira inteligente. Então, evitar idas repetidas ao serviço de saúde que não sejam necessárias. Então, vai um dia para coletar o exame, vai no dia seguinte para passar em consulta, vai no outro dia para fazer quimioterapia. Então, na medida do possível, para que aquele fluxo seja o mais inteligente, seja o mais adequado possível, e sempre sugerindo fortemente que esse deslocamento seja feito em veículo próprio ou com um veículo de alguém da confiança, algum cuidador, ou seja, diminuir ao máximo a quantidade de interação possível com as pessoas e o paciente oncológico em questão. Eu acho que essa é a principal mensagem. Obrigada. Doutor Jean, dentro da clínica, quando a necessidade de um procedimento, uma quimioterapia, uma radioterapia, como vocês estão preparados para receber os pacientes? O uso da máscara, esses pontos todos, eles são hoje motivo de muita preocupação dos pacientes, né? Como você poderia esclarecer para nós? Bom, sim, a gente fez várias mudanças no atendimento aqui da nossa clínica. A primeira coisa, já há 3 semanas, tentamos diminuir drasticamente
as consultas dos pacientes que estão em segmento. O paciente que está em segmento é aquele paciente que já teve o tratamento, tem as suas consultas de rotina a cada 3 meses, 6 meses, e que estão muito bem. Boa parte desses pacientes tem o nosso contato, então muitas vezes até entraram em contato antes e perguntaram se precisavam ir à consulta. Nós fizemos essa busca ativa com a nossa telefonia e, obviamente, os pacientes que eram desnecessários a gente desmarcou. Por isso que eu falei que hoje a gente está atendendo menos a metade do que seria a nossa carga habitual, o que já diminui bastante a presença de pessoas aqui no ambiente da clínica. A segunda coisa, tentamos aumentar o tempo entre consultas, ou seja, colegas que tinham um atendimento um pouco mais curto, a cada 20 minutos aumentaram para 30 minutos, alguns aumentaram também para 1 hora, ou seja, para diminuir também a quantidade de pessoas que entram na clínica. Consideramos também, falamos com a nossa telefonia para orientar os pacientes a virem com menos familiares. Como somos um consultório oncológico, naturalíssimo que o paciente venha, às vezes, com 4 ou 5 familiares. Tá? E a gente tentou e orientou para que reduzissem isso. Os pacientes que vêm muito bem, eles vêm sozinhos. Os pacientes que vêm, que normalmente vinham com 3, 4 familiares, vêm no máximo com 1. Isso para os atendimentos, né? Além, óbvio, de, no nosso ambiente de espera, aumentamos o espaço entre os pacientes, interditamos poltronas para que os pacientes possam assentar-se com um espaço mínimo de 1,5 metro entre eles. Também aumentamos o espaço entre o atendimento, entre as nossas colaboradoras de atendimento, as recepcionistas, né, com pelo menos 1,5 metro, 2 metros entre o paciente. Tá? E, naturalmente, a presença das máscaras. Todos os nossos médicos, nossos enfermeiros e farmacêuticos que estão diretamente ligados ao tratamento, desde o início já usam máscaras N95, todos com máscaras de boa qualidade no cuidado direto ao nosso paciente. A orientação de cuidado das mãos não é novo, todos nós já fazíamos isso antes da pandemia, tá? E agora todos os nossos funcionários estão recebendo máscaras cirúrgicas com um tempo máximo de 4 horas de troca. Tá? Os médicos todos receberam sua máscara N95, vai ser trocada de acordo com a regulamentação a cada 7 dias. E os pacientes também são oferecidos a máscara cirúrgica para que eles utilizem-se durante a estada na clínica, tá? Com tempo de troca no máximo de 4 horas. Então, com isso, a gente está conseguindo manter, os pacientes naturalmente se sentem muito mais protegidos, né? Obviamente que o álcool gel está aqui presente para todo mundo, para nós, para os nossos pacientes, em qualquer um dos ambientes, né? Então, isso aí é absolutamente necessário e a gente tá numa paranoia aqui de limpeza das mãos de Nossa Senhora, né? Mas é necessário, como falei para você, faz parte, a gente está tratando com vidas. Eu sempre digo, o nosso paciente é sempre o amor, o querido de alguém, então são nossas joias que a gente trata com muito cuidado. A gente trata ele como se fosse uma joia mesmo, com todo o carinho possível. Obrigada, Sujana. Doutor Igor, nessa linha da prevenção e do uso de máscara, como vivemos uma circunstância no país inteiro, enfim, em vários lugares do mundo, assim, não tem máscara para todo mundo, né? Então, a questão da máscara de tecido, ela tem sido, né, bastante difundida e tudo. A gente tem uma pergunta aqui da Maria Angélica Ribeiro. Ela gostaria de tirar uma dúvida nesse ponto de vista aí do uso da máscara de tecido. Ela na limpeza dessa máscara, na lavagem dessa máscara, ela pergunta se teria que ser lavado com água e sabão propriamente ou alguma outra solução, como um hipoclorito, algo assim. Ela tem essa preocupação aí com a higiene da máscara. Água e sabão. Vou começar pela resposta, agora vamos para a explicação. O coronavírus especificamente, ele tem uma característica da sua composição, da estrutura da parede, né, da cápsula viral, que faz com que ele seja extremamente sensível à água e sabão.
Tá? Então, a gente poderia imaginar que aquele formato dele, com aquelas espículas, tal, aquilo dificultaria a limpeza. Na realidade, não. Ele é particularmente sensível à limpeza com água e sabão. Por isso que a gente não precisa de nada mais do que água e sabão. Se a gente conseguir, por um tempo adequado, e aí, fazendo só um parêntese, a grande questão, aparentemente, está no tempo de exposição à água e sabão. Então, é muito melhor você perder seus 20, 25, 30 segundos lavando sua mão com água e sabão do que mergulhar sua mão numa bacia de água sanitária. Não é necessário, tá? Lava, esfrega, e fazer o mesmo com todos os outros utensílios. A questão do álcool gel é porque nem sempre, obviamente, a gente pode ficar lavando superfícies com água e sabão, e no próprio fluxo diário mesmo, a gente muitas vezes não tem uma pia com sabão disponível. Então, a gente usa álcool gel, mas do ponto de vista de efetividade, a água e sabão é melhor, muitas vezes, do que o álcool gel em si. Então, partindo dessa lógica, lavar a máscara, né, que não é uma máscara descartável, é uma máscara de tecido, com água e sabão por um tempo adequado, por uma lavagem adequada, aquele sabão mesmo para lavar roupa, né, o sabão de barra, sabãozinho marrom, sabão azul, sabão em coco, isso é altamente eficaz, efetivo. Essa questão da máscara, como tudo aí no Covid, vem tendo uma mudança de conceito muito rápida. Então, inicialmente, a recomendação era de que apenas os casos suspeitos usassem máscara. Depois isso já mudou, suspeitos e profissionais de saúde, e hoje existe uma recomendação globalmente aceita de que a população toda deve usar máscara. Então, estávamos com máscara aqui atendendo, a gente tirou para conversar com você, inclusive eu estou com o rosto todo marcado, mas o uso da máscara para pessoas transeuntes, qualquer contato interpessoal, mesmo de casos que não sejam suspeitos, obviamente que ela deve existir. E aí entra realmente a questão da máscara artesanal, né, feita com tecido. Naturalmente, os insumos eles não dão conta, o mundo todo está buscando máscara cirúrgica, máscara médica mesmo, né, e N95 ou cirúrgica, mas não dá para todo mundo. E, naturalmente, os hospitais e os serviços de saúde precisam ser priorizados. Então, a população geral é absolutamente lícito e interessante que usem máscaras de pano, e essa máscara de pano deve preferencialmente ser higienizada até diariamente ou após até qualquer uso, que você se exponha a um contato externo, mas de maneira geral a gente não consegue quantificar o tamanho dessa proteção, mas algo em torno de uma redução de 50% a 60% do risco de contágio, o que já é muito bom. No cenário atual já seria bem interessante. Mas voltando à resposta à pergunta, me delonguei demais, água e sabão, tá? Perfeito. Doutor Jean, uma vez diagnosticado, o paciente oncológico diagnosticado com o coronavírus, com a Covid-19, qual é o procedimento? Bom, depende do paciente, né? Ou seja, se o paciente está em tratamento, ele vai ser acompanhado, como tivemos 2 casos suspeitos nossos, estão sendo acompanhados. Um a gente já recebeu alta, o outro ainda não está bem, está grave. Tá? As 2 tiveram suspeita. Primeiro resultado negativo, mas como eu falei, esses resultados já tivemos diversos casos aqui que vieram negativos, depois vieram positivos. Então, os pacientes continuam sob suspeita, né? Mas os pacientes são acompanhados por nossa equipe. A gente tem nossa equipe de visita hospitalar, nossos colegas estão no dia a dia, no atendimento, esses pacientes com todos os cuidados, naturalmente, os cuidados da própria equipe médica, tá? Mas a conduta é uma conduta iniciante do infectologista. Aqui em João Pessoa nós estamos meio que direcionando os pacientes sob risco para 2 hospitais grandes, né, com grandes recursos, com UTIs muito bem equipadas, tá, e com equipes de cuidados muito boas. Então, aí, o tratamento é feito através da equipe de infectologia, e como nós não somos especialistas no tratamento do viral, a gente fica acompanhando o paciente em conjunto, principalmente para observar como é que está a imunidade do paciente.
Tá? Então, a infectologia ela continua sendo a rainha do tratamento, ela define o tratamento, tem se feito de forma meio que rotineira, uma parte das vezes em pacientes que necessitam de tratamento, a azitromicina, outros tipos de a própria cloroquina já foi aplicada em alguns pacientes, tá? E o tratamento fundamentalmente de suporte respiratório, né? O paciente que vai evoluir para quadros respiratórios mais graves, tá? Infelizmente, mesmo usando todos os tipos de medicamentos que a gente ouve falar, tanto nas redes sociais quanto na televisão, tá? São um pouco eficientes. Na verdade, a gente não tem nenhuma informação clara, médica, científica, até mesmo da famosa, divulgada e virou uma briga política, como tudo nesse país, a tal da cloroquina. Infelizmente, os resultados são muito diversos. Então, a gente utiliza sempre de olho nos efeitos colaterais do tratamento, tá? Mas, assim, os pacientes têm recebido de forma meio que já quase que meio que definida dessa forma. Tá? Mas o tratamento do paciente com Covid, que seja oncológico, ele não distingue do tratamento dos pacientes de forma geral. Aí é feito com suporte respiratório, com isolamento principalmente, naturalmente, isolamento dos seus comunicantes, ou seja, das pessoas que tiveram contato com o paciente, até porque temos visto no Brasil inteiro, inclusive na Paraíba, casais que tiveram a infecção praticamente ao mesmo tempo. O marido ficou mal, a esposa ficou bem e vice-versa, os dois ficaram mal, mas o tratamento não difere, o tratamento feito pela infectologia com todo o cuidado que tem que ser feito. Então, os pacientes estão sendo tratados basicamente com terapias múltiplas de antibióticos, tá? No caso, antimaláricos, que é a cloroquina, tá? Mas principalmente isolamento e cuidados respiratórios, tá? Inclusive com alguns quadros com adição de remédios anti-inflamatórios, os corticoides, para diminuir essa tempestade inflamatória, que é no final das contas o que acaba levando muitas vezes o paciente a óbito, né? Isso pela própria insuficiência de todos os órgãos. Tá? Então a gente, como não é a infectologista, a gente fica basicamente acompanhando o infectologista, tá? Mas dando todo o suporte que é necessário para o paciente que é oncológico, tá? Para que ele possa ter o melhor resultado possível na sua internação. Perfeito. Doutor Igor, nesse caso, enfim, já explanado pelo doutor Jean, a questão da interrupção do tratamento oncológico, né? Ela varia de cada caso é um caso nesse sentido. Imagino que deva ser priorizado o tratamento da infecção, mas assim, de que forma que se baliza essa avaliação para que o tratamento deva ou não ser interrompido num caso de coronavírus? Tratamento oncológico, né? No paciente que já foi diagnosticado com Covid, é isso? Paciente oncológico. Que já foi diagnosticado. Tá, perfeito. De maneira geral, durante o curso da infecção, o tratamento dele, em princípio, deve ser interrompido, tá? Se o paciente está tomando quimioterapia, ele não vai fazer quimioterapia durante a vigência da infecção. Se está tomando imunoterapia da mesma forma, e eventualmente está tomando algumas medicações orais, mesmo que não sejam quimioterápicos, até do ponto de vista de interação medicamentosa, a gente tenta interromper o tratamento durante a vigência do quadro agudo da infecção. Tudo leva a crer que é uma infecção realmente de curso agudo, ou seja, uma infecção que leva aí 14 dias até sua resolução, a não ser aqueles casos muito graves que se arrastam. Muitas vezes a recuperação do paciente demora muito tempo, até com a infecção já controlada, mas aí a consequência da forma grave faz com que o paciente demore muito a se recuperar. Esse tempo de recuperação, ao fim das contas, é o que vai nortear a reintrodução do tratamento oncológico. Então, a gente vai precisar analisar se o paciente, de fato, está curado do Covid, o que vai acontecer aí, invariavelmente em 14 dias, um pouco mais, um pouco menos,
E em estando curado, em que condição clínica ele se encontra nesse momento? Tá? Ele está curado da infecção, mas ele está bem? Qual o performance do paciente? Ou seja, qual é o cenário clínico que ele se encontra? Ele está independente? Ele está conseguindo se alimentar? Ele executa as funções básicas dele com auxílio, sem auxílio? Ele está acamado, não está? Ou seja, que tipo de sequela da doença ele ficou? Não que se espere uma sequela específica do Covid, ainda está muito recente para a gente saber esse tipo de coisa, mas muitas vezes a doença ela teve um curso tão grave, tão sério, que o paciente que já está debilitado, ele vai demorar muito mais tempo para se recuperar. Então, essa análise, como você bem falou, ela vai de caso a caso. A gente não tem uma receita de bolo. A gente pode ter desde simplesmente um paciente completamente assintomático, que a gente não vai saber que ele teve, ou teve formas extremamente brandas, até aquele paciente que ficou hospitalizado, foi para uma terapia intensiva, precisou de ventilação mecânica, e muitas vezes isso vai demorar muitas semanas, até eventualmente alguns meses, para uma recuperação. Aqui é analisar realmente risco-benefício de caso a caso. Certo. Nós temos mais 5 minutinhos aqui. Eu queria perguntar sobre a questão da vacina, de tomar ou não a vacina H1N1. É uma pergunta tanto da Maria de Lourdes Dantas como da Larícia Fonseca. A Larícia, no caso, a mãe está até fazendo sessões de quimioterapia, anda com a imunidade mais baixa, ela quer saber se a mãe pode tomar a vacina. De uma forma geral, doutor Jean, como o senhor orientaria? Bom, primeiro, a vacina está liberada, tá, para todos os pacientes. A vacina do vírus do influenza é feita com vírus mortos, portanto, o risco de infecção é praticamente zero. Tá? Então, mesmo pacientes com terapias que estejam durante o tratamento, ela está liberada. Mas é óbvio que cada caso é um caso. Tá? Se o paciente está em usuário só apenas de quimioterapia ou algum outro tratamento, sempre, na dúvida, sempre pergunte ao seu médico. Tá? Pergunta ao seu médico o que ele acha do tratamento vacinal em relação à concomitância, ou seja, ao mesmo tempo do tratamento oncológico que ele está tendo. Tá? Então, a princípio, não há restrição. Tá? Os pacientes podem tomar a vacina independente do seu tratamento. Tá? Agora, o paciente que está com a vacina que vai estar em tratamento, talvez não tenha a viragem humoral, a viragem imunológica tão completa quanto o paciente que está com uma imunologia completamente adequada e sem tratamento. Tá? Mas é uma recomendação geral e nacional que faça a vacinação em todas as pessoas, tá? Até para diminuir a concorrência do H1N1 com o coronavírus, tá? Para que o paciente tenha, ao ser vacinado, realmente sem desenvolver sintomas, a gente tem um diagnóstico mais provável do Covid em relação ao H1N1. Só retornando aqui um pouco a parte de Igor, então, para completar, a vacina está liberada, é só tirar dúvida no final da conta com o seu médico, mas a princípio a vacina está liberada. Tá? Durante a vacina, aqui mesmo na Paraíba tivemos vacinação dos idosos e os pacientes eram vacinados no drive-thru, ou seja, no carro, que eu achei uma medida espetacular, tá? Super bem-vinda, tá? E se de fato tiver essa possibilidade de vacina em si mesmo, tá? Em relação à questão dos tratamentos, é como o Igor falou, o tratamento, a evolução do Covid, ela é independente do seu tratamento. Nós tivemos até agora 2 casos suspeitos, tá? A que está grave era um paciente que estava em tratamento hormonal absolutamente sem nenhum tipo de mudança da sua imunidade. Tá? A paciente que estava em quimioterapia, tá? Que teoricamente teria uma alteração do seu perfil imunológico, tal da imunidade baixa, teve uma forma leve, tá? De um quadro que já recebeu alta, ou seja, embora não tenhamos confirmado, tá? Isso é importante que a gente também não ache que só o paciente que está em quimioterapia é um paciente de maior risco. Não, isso aí, como eu falei, essa história de grupos de risco tem que ser olhado com muito cuidado. Isso é importante do ponto de vista epidemiológico geral,
tá? Mas no dia a dia, na sua ida ao supermercado, na sua ida ao médico, independente de você ser velho ou você ser jovem, tome o seu cuidado. Tá? Não dá para a gente brincar com a doença, tá? Que a gente está vendo, perdendo colegas, perdendo amigos, tá certo? Eu acho que em São Paulo, com certeza, vocês devem ter mais relatos tristes, tá? Mas nós perdemos uma colega pediatra hoje, tá? Que jovem, 50 anos, e que faleceu devido à doença tão séria. Perfeito. Obrigada, doutor. Doutor Igor, temos uma pergunta aqui para encerrar, que é da Daniela. Ela é sobre o aspecto emocional que tudo isso está gerando, né? Toda essa questão da pandemia, né? Está gerando. Ela pergunta se os pacientes têm apresentado medo. Como vocês têm observado isso? As pessoas estão com dificuldade de enfrentar os tratamentos oncológicos diante disso tudo. Como que o senhor poderia explanar, doutor Igor? E depois eu gostaria que o doutor Jean também completasse, por favor. Eu acho que medo é a palavra do planeta Terra atualmente, né? As pacientes têm medo e os médicos das pacientes têm medo. A gente tem medo, todo mundo com medo. É algo absolutamente desconhecido, novo, e a sensação de medo, de pânico, ela é geral. Obviamente que isso deve ser dosado, a gente tem como obrigação tentar, na realidade, dirimir um pouco isso, mas a sensação de medo, ela existe. Principalmente no início, a gente percebeu um pânico geral, os pacientes muitas vezes não queriam seguir com seus tratamentos oncológicos ou com o seu acompanhamento, e isso deve ser desestimulado, tá? Existe naturalmente um risco de se contrair o vírus, existe um risco de se contrair o vírus e se desenvolver uma forma grave da doença, mas naqueles casos em que você tem câncer diagnosticado, a doença já está ali e ela precisa ser tratada. Então, como tudo na vida, é uma relação de risco-benefício, risco-retorno. Então, nos cabe, talvez nossa principal função, orientar e dirimir um pouco esse pânico, esse medo generalizado, mas não subestimando o risco da doença COVID, tá? De contrair o coronavírus e desenvolver a doença COVID. A gente precisa orientar os pacientes adequadamente, diminuir muitas vezes medos e pânicos que não se sustentam, não são reais, mas dando a devida importância que a doença requer, e passando as orientações que são necessárias, os cuidados que são necessários que se tenham. Só terminando, para concluir aqui minha fala, em relação a, naturalmente, essa questão, ainda voltando de grupo de risco, etc., se a gente vê os primeiros relatos epidemiológicos lá da China e mesmo da Europa, quando a gente analisa a mortalidade específica por subgrupo de morbidades, de comorbidades, ou seja, aquelas pessoas que apresentavam uma outra doença associada ao COVID, a gente vê que a mortalidade dos pacientes oncológicos, por exemplo, relacionadas ao COVID, era menor do que pacientes hipertensos e diabéticos. São doenças muito mais penetrantes dentro da população, muitas vezes mais banalizadas. Isso talvez se deva ao próprio mecanismo pelo qual o coronavírus leva ao adoecimento. A gente está entendendo melhor isso, mas aparentemente é uma doença de cunho cardiovascular extremamente séria, muito mais até do que a questão da imunossupressão em si. Então, o paciente oncológico está longe de ser, como o Jean bem falou, colocou no exemplo de casos nossos, uma determinação de que ele vai desenvolver uma forma grave da doença. Então, não é por aí, isso não existe. Óbvio que ele deve tomar mais cuidado do que a população geral. O medo aí deve ser no sentido de ter o temor necessário para que ele venha a se precaver, mas não entrar em pânico, abandonar completamente o tratamento, ficar recluso dentro de casa, porque, de outro modo, a doença dele, que já existe, vai terminar evoluindo e, muitas vezes, assumir características muito mais graves, eventualmente incuráveis, quando poderia ser uma doença curável e muito mais tratável do que é hoje. Perfeito. Doutor Jean, suas considerações finais aí sobre a questão emocional.
A questão emocional é importante, eu ia até falar com o Igor, quem é que tem mais pânico, o paciente ou o médico? Porque a gente está vendo isso, né? A gente está vendo a quantidade de pessoas e médicos e técnicos de enfermagem. Eu espero que seja dado um valor grande a quem está na linha de frente, né? Os nossos colegas que estão vivendo essa realidade, ajudando as pessoas, dá-se tanto pouco valor, às vezes, ao técnico, ao enfermeiro que está lá cuidando do paciente, limpando a sua secreção, trocando a sua fralda, tá? Esse pessoal recebe tão pouco, né? E se fala tanto aí ministro e o presidente fala bobagem aqui, ou seja, o pânico ele é geral, como a gente está dizendo, tá? O pânico entre os médicos talvez seja a primeira doença onde de fato a nossa classe está mais preocupada do que a classe do que a população em geral. Por quê? Porque nós estamos na linha de frente mesmo. Então, e a quantidade de pessoas, de médicos que a gente acaba ficando sabendo, tá? De técnicos de enfermagem que desenvolve a doença e que vem a falecer, é extremamente nos aterroriza mesmo. Tá? Mas a gente precisa ter, sabe, isso vai demorar, isso não vai terminar amanhã, vai demorar, essas pandemias geralmente não são curtas, elas são longas, a gente vai ter que aprender a viver, tá, com essa nova realidade, vamos ter que ter todos os cuidados, manter esses cuidados no nosso dia a dia, é uma situação que define e que modifica todo o nosso dia a dia. Tá? Naturalmente que as pessoas, no meu dia a dia, entre os pacientes, aqueles pacientes que eu sinto um pouco maior de fragilidade emocional, naturalmente que a gente está tendo o máximo cuidado possível, seja com a nossa psicologia aqui na clínica, seja com os cuidados em relação ao uso de medicamentos, a ida até a telemedicina com o seu médico que cuida dessa saúde mental. É uma doença que a gente ainda está, na verdade, a gente está para entender qual vai ser o impacto emocional na população. Com certeza vai sair daqui a alguns meses ou anos, tá? Com certeza a população está em casa, a população está absolutamente restrita em casa, naturalmente nós somos humanos, nós somos calorosos, a gente está sem ter o contato com nossos pais, com nossos irmãos, tá? Isso é um prato cheio para a doença emocional. Então não tenha dúvida que mais cedo ou mais tarde vão surgir estudos mostrando um impacto enorme na saúde emocional das pessoas. O que a gente tem que fazer é viver o dia a dia, tomar os nossos cuidados, tá? Proteger a quem nós mais amamos, tá? Que são nossos pais, as pessoas que teoricamente têm um risco maior de desenvolver uma doença mais grave, tá? E viver dia a dia, tá? Tendo os seus cuidados e respeitando os cuidados de portais de informação que sejam responsáveis. Tá? As redes sociais surgiram como um tsunami de desinformação, tá? E que tem muitas pessoas aí, na verdade, considerando tudo de verdade, tudo que se publica. E, naturalmente, a mesma mídia tradicional também está participando muito dessa transmissão, desse pânico geral. Tá? Então, a gente vai ter que viver, vai ter que lidar isso no dia a dia. Não existe uma resposta mágica. Tá? O que a gente vai ter é aprender novamente com essa nova normalidade, que a partir de agora vai ser o nosso dia a dia. Tá? E vamos, dia a dia, convivendo com isso. E, claro, você, quem tem fé, que ore, tá? Para que isso, de fato, dure o mínimo possível. Tá? E que as pessoas... temos que ter empatia, naturalmente, que se existe, especialmente no Brasil, é uma briga enorme, né, para saber quem é que está certo, tá? Especialmente por conta da importância, da influência que a política tem nos nossos ambientes familiares depois das últimas eleições. Tá? Ter empatia com quem quer trabalhar, para saber que essas pessoas não estão precisando, de fato, de voltar e não considerar essas pessoas como assassinos e tal. Saber que as pessoas têm que fazer o seu dia a dia, tomar os seus cuidados e, como falei, tentar sempre estar do outro lado. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi. Tá? Estar sempre do outro lado, ver qual é a realidade do próximo para que a gente possa entender e antes de sair tacando pedra nas pessoas, porque a gente saia dessa crise com uma sociedade melhor, né? Porque a sociedade, ela, de fato, está cada vez mais doente e quem sabe isso seja algo que vai trazer muito malefício, mas que depois disso saia uma sociedade um pouco mais solidária
entre nós, né? Muito obrigada. Bom, chegamos ao final do nosso tempo. Eu agradeço a audiência, a participação de todos e aos doutores Jean Pereira e Igor Lemos Duarte pela participação. Eu aproveito também para convidar a todos a continuar acompanhando as atualizações contínuas sobre a Covid-19, os esclarecimentos e o combate à fake news, que inclui, além das lives semanais, com os principais nomes da oncologia no Brasil, através do nosso hot site, que é o www.grupooncoclinicas.com/notícias/coronavírus, desenvolvido especialmente para esclarecer as principais dúvidas de pacientes com câncer sobre os impactos do novo vírus no cotidiano do seu tratamento. Muito obrigada, doutor Jean, doutor Igor, e até a próxima. Obrigado, Gisele. Tchau. Boa tarde, um abraço. Boa tarde.